Nós, nesse espaço, abrimos um momento de bate-papo, de conhecimento, de entrevista, de levar até você, ouvinte, informações que muitas vezes você não consegue ter. Hoje, o meu amigo Rodolfo nos trouxe o psicólogo Éver Renan Machado. O Renan é psicólogo clínico pós-graduado em fonoaudiologia no autismo. Ele atua com crianças e adolescentes autistas. Aí você que está em casa, tem um filho autista? Um conhecido autista? Quiser fazer alguma pergunta, o nosso WhatsApp está à sua disposição, é o 4499-123-9393. Renan, bom dia. Bom dia, Edson. Prazer estar aqui. Lembrando, o Renan está com máscara, então esse som abafadinho é da máscara do Renan. Renan, antes de mais nada, a pergunta que de repente quem não tem o total conhecimento se faz. O que é o autismo? O autismo é um transtorno, global do desenvolvimento, que pode trazer prejuízos nos marcos do desenvolvimento da criança, principalmente na comunicação, sociabilidade, pode também ter prejuízos intelectual. Então são várias características, mas principalmente a dificuldade na interação social. É o que eu gosto de destacar mais. Quais são as causas do autismo? Porque a criança já nasce autista. Boa pergunta. As causas do autismo, a gente já sabe que tem um fator muito forte da genética, Já são cerca de 10 genes, 100 genes associados ao autismo, mas a gente não tem uma causa específica, A gente fala que é multifatorial. Pode também ser, pode ser ambiental, A gente conhece crianças que nasceram, típicas e tiveram algum contratempo ali, algum problema de saúde e houve a regressão e conseguiu atingir o diagnóstico de autismo. Agora, como é que o pai, a criança nasceu, 1 ano, 2 anos, como é que vocês, profissionais, fazem o diagnóstico, tem autismo? Como é que é feito esse diagnóstico? É um diagnóstico basicamente comportamental, É observado comportamentos, porque a criança autista ela tem comportamentos restritos, E não há um exame de sangue ou de imagem que mostre o autismo. Então é observação mesmo, e não é de uma hora para outra que se faz o diagnóstico, mas geralmente é o médico associado ao trabalho do psicólogo, de outros profissionais da saúde, para poder ter a certeza do diagnóstico, Aí ele é autista, e qual é a principal terapia? Quais seriam as terapias para uma criança autista? Legal, a gente não tem muito controle, sobre as causas. Então, o que a gente pode fazer? São as terapias. As terapias podem mudar a vida da criança, principalmente na área da fonoaudiologia, a psicologia, trabalhando com questões emocionais. Também um trabalho muito importante é o da terapia ocupacional, que vai tentar fazer com que a criança tenha uma vida mais normal possível. Nós estamos conversando com o Renan Machado, ele é psicólogo clínico e ele é pós-graduado em fonoaudiologia no autismo. Agora, Renan, aí a pessoa nos ouve agora, não conhece nenhuma criança autista, alguma pessoa com autismo, e ele se questiona nesse momento. Mas como eu sei que a pessoa é autista? Quais são os sintomas do autismo? O que ele difere dos demais? O que a criança com autismo é diferente das demais? Porque sabemos que tem crianças autistas de uma inteligência absurda. Outras já são mais fechadas. É grau do autismo? Ele tem vários graus? Exatamente, Flávio. A gente está falando de um transtorno que pode ser leve, moderado ou grave. E a gente precisa destacar aqui que o autismo não tem cara, Não tem você olhando para a pessoa autista, você não consegue identificar essa questão na criança. Então, normalmente, a criança acontece de ter estereotipias, movimentos repetitivos, comportamentos restritos, ela gosta só de uma brincadeira, ou brinca de uma forma diferente, por exemplo, com o carrinho, ela brinca de uma forma diferente, ela evita comunicação, muitas vezes
quando pequena, pode haver, a gente fala que é birra, né? Muitas vezes é birra, não, mas a criança está tendo uma desregulação sensorial, que pode também causar desconforto para a criança. Então, assim, principalmente os comportamentos restritos, né? O que a gente pode destacar. O mongolismo, por exemplo, a criança, todo mundo tem, eles têm a mesma carinha. Isso. Então todo mundo define, ele tem esse problema. Agora o autismo não, é uma pessoa que você olha e não tem fisicamente características que o diferem das demais. E isso é fato, e tem um fator assim negativo, porque as pessoas não entendem muitas vezes aquela pessoa com aquele comportamento. Uma pessoa que está fisicamente normal e com um comportamento, aí a pessoa fala, a pessoa é uma pessoa estranha muitas vezes, aquela pessoa que é considerada tímida demais, pessoa que tem dificuldade em comunicação, ausência da fala também. Eu estava conversando com o Renan e eu lembrei de um fato da minha adolescência, meus 11 anos. Na escola tínhamos um colega, ele era muito quieto, muito quietinho, e um dia eu cheguei na sala, eu sempre fui o mais, aqueles italianinhos, marrentos, e estavam zoando ele, empurrando para cá, empurrando para lá. Eu cheguei e fui brigando com os amiguinhos que faziam isso. E muitos anos depois eu reencontrei na minha terra natal. Ele trabalha no Rio de Janeiro, formado em engenharia industrial, se não me falha a memória, trabalhando na Petrobras há muitos anos, não se casou, e na conversa ele me falou, Edson, eu diagnostiquei um grau de autismo que me levou a ser diferente. Então, isso nos anos 70, uma pessoa que era diferente na sala, não se comunicava com ninguém, não existia um diagnóstico para falar, ele tem o autismo. E isso acontece até hoje. Infelizmente, a gente tem uma realidade, principalmente no Brasil, as políticas públicas, apesar de já termos leis que contribuem com a criança autista na escola, a lei da inclusão, mas ainda tem muita criança que tem o autismo, não tem o diagnóstico, não faz a terapia, e a gente tem um comprometimento dessa pessoa na sociedade, Por isso que eu sempre bato, a gente não tem controle sobre a gênese da questão, mas a gente pode tratar isso e pode mudar a pessoa. Eu vejo bem o apresentador, o Marcos Mion, é uma das pessoas que mais destaca no Brasil o autismo, porque ele tem um filho autista. E o menino é diferenciado, ele é grandão e tal, e ele comenta de que tem dias que ele não quer conversar, ele não quer brincar, não quer cantar, ele fica quietinho. Eu me lembro de uma viagem do Marcos, que ele disse, estamos aqui em tal lugar, assim, 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 e o meu filho não veio porque ele não quer vir. E quando não quer, eu respeito a decisão dele. Aqui em Maringá eu tenho um amigo pessoal que é o Giba Palma, que aliás é um dos fundadores do Instituto Maringaense de Autismo, o IMA, e ele também tem um filho com autismo. Ele destaca o tempo todo a necessidade de haver mais comunicação aos pais para poder entender e dar a essas crianças uma educação diferenciada para que eles possam, adultos, serem como de repente hoje nós observamos uma série de televisão, o Good Doctor, que mostra, não é o autismo, mas é algo parecido com o autismo que o personagem demonstra, Basicamente é o autismo mesmo, A gente sabe que o autista ele pode ter áreas de força, de destaque, A gente tem um mito de que todo autista é superdotado, não. Mas geralmente eles têm uma área de força que pode ser investido nisso, E a pessoa, nós temos como que é o nome daquele profissional lá que está mandando coisa para a Lua lá? O Elon Musk, acho que ele é autista. Justamente, um dos homens mais ricos do mundo. Elon Musk, se não me engano, ele é um dos homens mais ricos. Ele falou de que ele tem um grau de autismo. Um ouvinte perguntou aqui, o Edson, pergunte ao doutor, qual a diferença do autismo e síndrome de Down? Basicamente não tem nada a ver, uma é a doença cromossômica mesmo, já identificada, que todo mundo você sabe pode acontecer, tem síndrome de Down. O que pode acontecer é que existem síndrome de Down com autismo, vem como uma comorbidade, Então a pessoa com autismo não necessariamente vai ter síndrome de Down, mas pode haver síndrome de Down com autismo como comorbidade. Muito bem.
Eu quero agradecer ao querido Ever Renan Machado, nos dando algumas informações sobre o autismo. Ele é psicólogo clínico, pós-graduado em fonoaudiologia no autismo. Ele atua com crianças e adolescentes autistas. E você está atendendo na rua Teixeira de Freitas, 136, na Zona 5, é isso? Exatamente. A Teixeira de Freitas, 136. E você pode ter mais informações pelo 44999163040. Ô Renan Machado, obrigado pela sua visita. Esperamos que você volte em outras oportunidades e possamos discutir este assunto de tanta importância para a nossa sociedade. Sou eu que agradeço o espaço, tá? Muito obrigado, Renan. Muito obrigado ao Rodolfo, que mais uma vez trouxe um bom convidado para que pudéssemos dar mais informações aos nossos queridos ouvintes. Eu volto rapidinho com mais música. Bom dia!